início do século XX, vinham do cais as principais mazelas do país. A beleza dos portos brasileiros, com sua aparente calmaria, já não escondia as doenças que se espalhavam por toda a costa brasileira e pelo interior. A febre amarela, a cólera, a varíola e a peste bubônica dizimavam a população. No entanto, suas maiores vítimas, enlouquecidas pela miséria e a manipulação política, elegeram um único inimigo contra quem se rebelar: Oswaldo Cruz. No final do século XIX, no caos do intenso comércio, o Brasil importou as doenças e a morte. Depois de algum tempo, ao lado do açúcar, da borracha e do café, o país começou também a exportar insalubridade. Na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, a questão sanitária se agravava. A exuberância da Baía da Guanabara, com sua insólita geografia, mais do que nunca era o desenho de sua eterna contradição: promessa de desejos numa boca sedenta e banguela. A febre chegou num cargueiro americano e ganhou amplitude depois de 1850. A varíola veio pela migração interna e a peste viajava em ratos nos porões de navios estrangeiros. Tentou-se por muito tempo minimizar o problema sanitário, mas em 1900 os navios estrangeiros já não atracavam na capital da República e os ricos, no verão, fugiam do espectro da morte, abrigando-se em Petrópolis. No entanto, em 1903, quando Oswaldo Cruz deu início ao seu plano de saneamento, o jovem médico estava só. Prometeu libertar a cidade de seus males tropicais, mas todos se ergueram contra ele: os jornais, os intelectuais e a população. Poucas figuras públicas foram tão atacadas quanto o sanitarista. Ele se manteve impassível. Tinha o apoio político incondicional do presidente Rodrigues Alves. Essas doenças, elas tinham um conteúdo político muito forte, até por uma pressão externa, né? Relações internacionais externas, pressão externa de relações internacionais que forçavam que o país e o governo tomassem alguma atitude contra elas. Mas também o governo apostou nele. Os dois se casaram muito bem e deu certo. Ele atraiu não só a ira dos médicos da Faculdade de Medicina com quem ele concorria, competia, mas ele atraiu também, né, para si os conflitos e os descontentamentos, as disputas muito particulares ao âmbito da política. Indiferente aos elogios e disposto a enfrentar as adversidades, Oswaldo Cruz se manteve sempre fiel às suas ideias. Desprezava a opinião pública que ao seu saneamento preferia a febre amarela e logo se rebelaria contra a vacina obrigatória
que o médico instituiu para exterminar a varíola. Nem mesmo a feroz multidão revoltada conseguiria afastar Oswaldo Cruz de sua crença na ciência, no experimentalismo e na solidão. A história dele em vida não é uma tranquilidade, um mestre que todos respeitam e adoram, não é verdade. Até o dia da sua morte, foi uma pessoa absolutamente polêmica. E aí pode-se estabelecer uma distinção entre a vida e após a morte dele. Foi um momento em que se pôde construir um discurso ideológico mitificador, né, da sua figura, do seu papel para a ciência brasileira. Mas o mito é necessário, o mito é a possibilidade residual dos atos humanos, quer dizer, é uma das formas, quer dizer, com que a informação se dá do passado transitando pelo presente e indo para o futuro. O mito é um dos meios de transporte da história, um dos mais rápidos, assim, né? Desses, assim, bem... Não basta ser sócio de sociedades científicas para ser cientista, não. Para ser cientista é um título muito alto. É como um artista. Se ele realmente criou para deixar algo para a eternidade, ele será um artista. Quer queira, quer não queira, né? É a mesma coisa é a ciência. Considerado o pai da ciência brasileira, Oswaldo Cruz foi o criador da medicina experimental no Brasil e da Escola de Moléstias Tropicais. Idealizou o primeiro instituto consistente de pesquisas médico-científicas do país, atual Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, além de despertar uma consciência sanitária nacional e lançar as bases do modernismo científico brasileiro. Organizou expedições científicas com pesquisadores como Carlos Chagas, Adolfo Lutz ou Belisário Pena, que saíam do Instituto Manguinhos e percorriam o Brasil de norte a sul para sanear seus portos e o interior. Esses cientistas não só descobriram doenças e suas curas, como também, em seu retorno, revelaram para a população litorânea o verdadeiro rosto do país. Assim como Euclides da Cunha na literatura, Oswaldo Cruz e seus pesquisadores começaram a descobrir um novo Brasil, mais abrangente do que a pequena elite branca considerava. Uma sociedade formada por índios, mestiços, negros e imigrantes que não tinham direito à cidadania. Um país miserável, doente e abandonado pelas instituições. A concepção que Oswaldo Cruz tinha era muito interessante. Ele, muito precocemente, ele percebeu que o que afetavam as pessoas, as doenças, elas, na verdade, tinham um substrato econômico, um substrato social importante. O que Oswaldo Cruz fez foi desideologizar muito da questão da saúde. Quer dizer, ele quebrou alguns mitos. Essa articulação entre a situação econômica, né, e não a situação racial ou a situação, digamos, genética, o negro ou o pardo, na época, era considerado o doente. O que Oswaldo Cruz conseguiu desmistificar foi isso, e mostrar que, na verdade, era a situação econômica e social dessa pessoa, desse grupo de população, que era determinante da sua situação de saúde e de doença. Ao destruir dogmas e revelar a complexidade étnica e cultural do país, Oswaldo Cruz abriu caminho para o modernismo social, político e artístico que modificaria para sempre a visão que os próprios brasileiros tinham do Brasil. Sua ciência lançou o país definitivamente no século XX. Olhando o Brasil sem preconceitos, Oswaldo Cruz e os cientistas de Manguinhos foram os primeiros intelectuais brasileiros a descobrirem nossos beatos conselheiros, nossos jecas tatus, nossos macunaímas e a famosa frase que Mário de Andrade lançaria mais tarde no modernismo: pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são, bem poderia ter sido o lema desses saneadores. Em vida, tudo o que Oswaldo Cruz idealizou foi compreendido por poucos.
Mas depois de morto, seu mito modificou até a concepção da escola de medicina brasileira. A medicina deixava de ser observacional para ser uma medicina experimental. E depois que o Oswaldo Cruz morreu, o Belisário Pena fundou um movimento chamado Liga para o Saneamento do Brasil, de que se pouco fala, de que se pouco tem registro, memória sobre essa organização, que foi o núcleo do movimento sanitarista mais importante da República Velha, né? Porque talvez seja o primeiro movimento sanitarista nos moldes modernos, como se conhece hoje. A curta vida de Oswaldo Cruz foi um delírio quase constante entre a obra e a realização. E todos os seus passos colossais no campo da ciência e da medicina convergiram para a criação do Castelo Mourisco de Manguinhos, que ele idealizou como uma espécie de Taj Mahal da ciência brasileira. A gente sabe em pesquisa a importância dos longos ciclos. Uma atividade de pesquisa, para dar resultados, aquilo às vezes leva dezenas de anos, que não pode ser interrompido. E ele foi mestre em dar vida ao projeto dele de longo prazo. Não era um projeto de 1 ano, 2 anos. Era um projeto de 10, quem sabe até ele pensou num projeto de 100 anos, quando estava fazendo esse castelo. Agora, quando você chega aqui e vê esse castelo, essa loucura, né, você preserva isso aqui, né? Não só pela razão histórica, mas pelo que isso tem de simbolismo, pelo que isso significa, né? Eu acho que ele foi um gênio. Oswaldo Cruz é um talento. Descobriu que o mosquito é meu servidor e não faz outra coisa senão matar mosquitos. É um meirinho. Uau! Ora, faz coisa melhor. O Oswaldo Cruz caça ratos com a trombeta e caixa. Ele é um gatão. Pois com o meu aparecimento, não querendo ele responsabilizar as moscas e baratas, deu para matar crianças com ferros envenenados. A tal vacina obrigatória. É um pavão. Em 1903, quando assumiu o cargo de diretor da saúde pública do governo Rodrigues Alves, Oswaldo Cruz prometeu: "Dê-me liberdade de ação e eu exterminarei a febre amarela dentro de 3 anos." Prazo que cumpriu rigorosamente. Mas seus métodos e teorias, desde o início, confundiam a população. Oswaldo Cruz trazia novas e extravagantes ideias sobre as doenças. Dizia que o transmissor da peste era a pulga de ratos infectados e que a febre amarela era transmitida por um tipo detectável de mosquitos. Seu plano de saneamento começou pelo combate à peste bubônica. Criou um esquadrão de 50 homens que percorriam a cidade espalhando raticidas e removendo o lixo de becos, cortiços, armazéns e hospedarias. Desde o início foi ridicularizado, pois a desinformação pública não admitia que a pulga dos ratos transmitisse a peste. O deboche se agravou quando Oswaldo Cruz criou um novo cargo público, o de comprador de ratos. Esses estranhos funcionários percorriam as ruas do centro e dos subúrbios pagando R$300 por ratos contaminados apanhados pela população. Muitos aproveitadores começaram a criar ratos em viveiros para conseguir alguns trocados. Apesar de todos os entraves, a epidemia logo desapareceu. Já com os trabalhos de erradicação da febre amarela, a população começou a reagir. Para a ignorância do período, considerar que doença tão grave fosse obra de um mosquito parecia delírio de um louco. A desinformação geral tornava difícil as campanhas de Oswaldo Cruz. Agravando o quadro, a má-fé dos opositores de Rodrigues Alves piorava a situação.
Aproveitando-se dos descontentamentos, seus adversários políticos incentivavam as rebeliões que eclodiram violentamente com a questão da vacina obrigatória. O Rio de 1900 era uma cidade antiga e contraditória. Capital federal desde 1763, ainda guardava o aspecto desolador dos velhos tempos dos reis, com ruas estreitas, vielas sujas e becos entulhados de lixo. No centro da cidade, o andar térreo dos sobrados centenários se transformava em bares, lojas e oficinas. Os outros andares, sem esgotos e sem janelas nos quartos, eram labirintos de corredores e alcovas, que aos poucos iam se dividindo por tabiques e abrigando inúmeras famílias. As praças com poucas árvores tornavam o sol abrasador, e nos pavimentos e calçadas esburacadas surgia um desfile curioso de vendedores ambulantes. Os vassoureiros, as doceiras, os barbeiros. Eram homens, mulheres ou crianças. Antigos escravos misturavam-se com imigrantes portugueses, turcos ou alemães que iam trazendo suas mercadorias. Ao lado do leiteiro, que conduzia sua vaca muitas vezes tuberculosa, viam-se carroças puxadas por braços humanos. A cidade era uma imensa feira onde, na Rua do Ouvidor, o povo cruzava com um elegante da região tropical que, em pleno verão carioca, vestia casaca de lã inglesa e diluía-se em suor. O povo das ruas era formado por 30% de negros, 30% de mulatos e o restante de brancos. Para comer, aglomeravam-se em torno de quiosques de madeira que vendiam café, cachaça, broas de milho, lascas de bacalhau, frituras. A higiene era nenhuma. Os insetos infestavam o lugar. E nas proximidades, os restos de comida atraíam cães vadios e emporcalhavam a cidade. Ao lado das favelas e dos cortiços, eram esses os locais onde a doença mais proliferava. Um velho jornalista do período, Luiz Edmundo, bradava em seus artigos de jornal: a cidade é um monstro, onde as epidemias se albergam dançando sabás magníficos. O povo está sem instrução, a indústria desprotegida, os serviços públicos de molas perras. Só o comércio progride. E foi este quadro desolador que Rodrigues Alves ousou modificar ao assumir a presidência. Ele tinha como programa de governo o saneamento e a melhoria do Porto do Rio de Janeiro. Parecia simples, mas era um projeto muito ambicioso que mexia com grandes interesses políticos e consolidava definitivamente a República Civil, formada pela hegemonia paulista dos senhores do café. Essa nova aristocracia que surgiu com a expansão cafeeira da segunda metade do século XIX tinha uma larga experiência comercial e consciência da enorme importância que poderia ter o governo como instrumento de ação econômica.
O aumento das exportações ampliou a atuação dos barões do café na vida política do país e os interesses da economia cafeeira passaram a dominar o cenário brasileiro. Rodrigues Alves era a peça central do conjunto da situação. Ele vinha ainda da elite do Império e ele tinha uma grande tradição de participar como membro do governo em decisões que tivessem um cunho centralizador e que vinculassem o país com os interesses do capital e do mercado internacional. Ele era capaz de fazer essa articulação com uma largueza de visão que permitia que os negócios da cafeicultura estivessem em perfeita sintonia com as demandas especulativas do mercado europeu, particularmente dos interesses ingleses. A expansão cafeeira que se deu no eixo São Paulo-Minas Gerais modificou as bases do sistema econômico, antes predominantemente colonial, nordestino, baseado no trabalho escravo e na monocultura do açúcar. As fazendas de café impunham em sua produção um modo capitalista de organização, pois apresentavam características de empresa. Dependiam fundamentalmente do mercado interno, das relações comerciais com a Inglaterra e da exportação. Tinham como base a indústria e a mão de obra livre, vinda principalmente da imigração, pois os braços escravos eram insuficientes para satisfazer a demanda. Todas essas características davam aos cafeicultores paulistas uma visão progressista do país. Eram homens práticos que defendiam os melhoramentos, as máquinas, as boas estradas, a navegação. Nesse contexto, Rodrigues Alves era seu representante mais esclarecido. Ele sabia que os defeitos da capital afetavam todo o desenvolvimento do país e que a reforma urbana só seria eficiente se promovida ao lado da reforma sanitária. O Rodrigues Alves vinha de Santos, onde havia problemas semelhantes, de endemias semelhantes às do Rio de Janeiro, particularmente a varíola e a febre amarela. E foi com a reforma do Porto de Santos, quando ele era governador de São Paulo, que ele começou a perceber a conexão entre reforma urbana e reforma sanitária. E ele havia percebido o quanto qualquer medida tomada no sentido de profilaxia social acabava reduzindo enormemente a incidência dessas endemias. O Porto do Rio de Janeiro era o terceiro em movimento de todo o continente americano e catalisador de toda a atividade econômica nacional. Mas sua estrutura acanhada impedia que os grandes transatlânticos internacionais atracassem. As ruas estreitas da cidade não comportavam o transporte das mercadorias quando em terra firme, e a cidade, apelidada internacionalmente de túmulo dos estrangeiros, jamais receberia a tripulação de navios ou a leva de imigrantes necessária à economia se não solucionasse os focos endêmicos de uma infinidade de moléstias. Logo que assumiu, Rodrigues Alves destinou verba para a higiene do Rio de Janeiro e colocou nos postos chaves os melhores nomes do país. Em janeiro de 1903, o engenheiro Pereira Passos aceitava sua nomeação para prefeito do Rio de Janeiro. E em março, o doutor Oswaldo Gonçalves Cruz assumia o cargo de diretor da Saúde Pública. Nessa época, então, despontou a figura de Oswaldo Cruz, que teve o mérito, né, de aproveitar os conhecimentos cubanos, primeiro por Finlay, em Cuba, e depois pela Comissão Americana em Cuba, que propugnavam pela existência de uma transmissão por mosquitos, né, da febre amarela. O presidente da República de então chama o Instituto Pasteur. O Instituto Pasteur indica o cientista brasileiro, Oswaldo Cruz. Ele voltou e ele está com condições, né, diz o Instituto Pasteur, de fazer frente ao problema que vocês estão precisando resolver. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, no finalzinho do século passado, porque ele passou um tempo na Europa e tal, ele era um oftalmologista, um clínico,
que não tinha grande projeção, até que, em 1903, ele foi convidado para ser diretor-geral de saúde pública. O prefeito Pereira Passos cercou-se de 2 assessores, os engenheiros Francisco Bicalho e Paulo de Fronten. Logo, o Rio de Janeiro iria se transfigurar com uma rapidez vertiginosa. Simultaneamente às campanhas de saneamento, novas avenidas seriam rasgadas e antigos quarteirões demolidos. Pereira Passos, assim como Paulo de Fronten, eu acho que podem, de uma certa forma, serem associados à pessoa do Oswaldo Cruz, no sentido de que eram tecnicamente muito competentes e tinham uma qualificação profissional tecnocientífica segundo o melhor padrão da engenharia e da ciência do seu tempo. E aplicaram com uma visão muito complexa da situação o seu projeto de reforma ao Rio de Janeiro e, enfim, realizaram num tempo muito curto um trabalho de uma escala absolutamente ciclópica, monumental. Eu acho que, nesse sentido, são dignos dos maiores elogios. A diferença fica com relação à maneira como isso foi conduzido e a condução dessas campanhas de reforma tão necessárias, tão importantes, tão decisivas para transformar e modernizar o país, mas com uma brutalidade, com um grau de discriminação e de execração social que até hoje ainda pesa para marcar o estilo da relação que as elites têm com a população humilde do país. A tarefa de Bicalho, encarregado de reconstruir o cais do Porto, levantou menos a opinião pública. Mas Paulo de Fronten, encarregado de modificar o centro, foi muito criticado. Para construir a nova Avenida Central, era preciso derrubar todas as casas e cortiços do caminho. Começava o bota abaixo, com um exército de demolidores explodindo habitações e removendo entulhos. O povo estava descontente. Muitos cortiços foram destruídos e seus habitantes tiveram de mudar-se para regiões muito mais distantes de seus locais de trabalho. Com a construção da Avenida Central, do dia para a noite a população é expulsa daquela área, como eu disse, sem qualquer indenização, sem qualquer preocupação com que destino teriam, e não lhes resta outra alternativa do que ocupar as vertentes dos morros, que era a única área que escapava da especulação, porque não havia técnica para construção civil em escarpas tão íngremes. A rigor, a favela apareceu pela primeira vez quando os contingentes que foram reprimir os jagunços na campanha de Canudos retornaram para o Rio de Janeiro. O morro que cercava o arraial de Canudos, onde as tropas do exército se postaram para atacar os rebeldes, chamava-se justamente Morro da Favela. E quando essas tropas voltaram, as populações deslocadas das fileiras do Exército, não tendo onde se alocar no Rio de Janeiro, começaram a se instalar em morros e, por conta da analogia, chamavam de Morro da Favela, daí veio o nome favela. O que há com a reforma, no entanto, é que ela dá uma espécie de explosão demográfica dessas favelas. A consequência disso é um crescimento espantoso, vertiginoso, intenso dessas comunidades carentes em áreas de difícil alocação, sem quaisquer recursos fundamentais de água, de esgoto, de energia elétrica, enfim, tudo aquilo que se imagina como necessário, indispensável para um processo de urbanização. Outra parte ainda da população vai para trás desses morros, nas áreas suburbanas mais remotas do Rio de Janeiro, e vão ser aqueles que vão depender para o acesso à cidade do serviço de trens, dando origem àqueles pingentes de trens super abarrotados. Além da construção de avenidas, várias ruas da cidade foram alargadas. Nas casas que restaram, por orientação de Oswaldo Cruz, os moradores foram obrigados a trocar assoalhos, abrir janelas nas paredes escuras dos quartos e jogar fora os lixos dos quintais. Enfim, um quadro de extrema tensão social, de extremo sofrimento para essa população e de humilhação permanente para todas as pessoas expostas a condições tão subhumanas de sobrevivência. A decisão política da maneira como isso foi conduzido é que cabia à elite republicana. E essa elite republicana é que se relacionava com a população humilde da cidade e, de uma forma geral, do país, com esse grau de absoluta indiferença, em grande parte herdado do estilo de sentimento
típico de uma sociedade de tradição escravista. Nesse sentido, é possível se compreender o tipo de sentimento que tinham em relação ao conjunto da população e a indiferença que tinham com relação ao seu destino. Desde o século passado se debatia como é que o país se tornaria, né, uma nação com o povo mestiço que ele tinha. O país se percebia a si mesmo como um país de linhagem europeia, que havia incorporado as populações nativas e a população africana escrava, mas que, graças à imigração europeia recente, iria, por um processo de caldeamento das gerações, culminar num país europeizado, de população branca, num futuro previsível. Essa, basicamente, é um resumo do que seria essa teoria do branqueamento, que havia vetos com argumentos racistas nessa imigração. Do ponto de vista das elites políticas naquele momento, quanto mais se pudesse acentuar sinais de branqueamento, sinais de brancura, quanto mais, sobretudo as cidades visíveis, pudessem ser abranqueadas pela exclusão daqueles que comprometessem essa imagem, tanto melhor. Daí essas políticas de exclusão social e de tentativa de expulsão das camadas humildes para as partes não visíveis da cidade, para preservar uma espécie de bolsão europeizado central, com uma urbanização de padrão Art Nouveau europeu também. Qual é o argumento dos médicos que entram nesse debate para acabar, no meu ponto de vista, com esses argumentos racistas puros? Eles vão dizer, o nosso problema são condições de saúde, são condições econômicas, e o Brasil precisa tratar disso. No final de 1903, a população estava aturdida. Toneladas de pedras amontoavam-se no porto. O centro parecia área bombardeada. Em 9 meses, foram demolidos 614 prédios. Enquanto isso, o doutor Oswaldo Cruz corria atrás de mosquitos. Oswaldo Cruz tinha conhecimento de que em 1881 o médico cubano Carlos Finley identificara o mosquito rajado ou Stegomyia fatiata como agente transmissor da febre amarela. Para Oswaldo Cruz, esse mesmo mosquito proliferava na capital federal, principalmente nas águas estagnadas dos telhados e quintais das casas e no interior das bromélias, à beira-mar. Isso não teve muita aceitação, foi muito combatido na época, mas Oswaldo Cruz teve o mérito de acreditar nessa hipótese e basear nessa hipótese toda uma profilaxia que teve como sucesso. No tocante à febre amarela, os rápidos resultados de 469 óbitos em 1903, caindo para 39 em 1904, acalmaram os clamores. O carnaval, no começo do século, era considerado a festa da morte, porque junto com o carnaval vinham os mosquitos, vinha a febre amarela e centenas de pessoas morriam. E depois que ele começou o combate ao mosquito, logo um ano depois foi um milagre o primeiro carnaval sem morte por febre amarela. Abre alas que eu quero passar, abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Restava ainda a varíola. Para atacá-la, Oswaldo Cruz impôs a vacina obrigatória. Seu ato, taxado de impudente tirania, desencadeou a revolta da vacina, pondo a cidade em estado de sítio. A vacina, alcunhada de túmulo da liberdade, era o pretexto da revolta. Por trás de todo esse movimento, planejava-se a derrubada do governo.
gerações como quem tem 1000 anos. Enorme papeleira atufada de planos, notas, versos de amor, processos e cartões, madeixas cor de lua atrás de quitações. Menos segredos tem que o meu cérebro triste, pirâmide afinal, ou carneiro em que existe, mais mortos do que na vala comum. Na rua eu sou um cemitério odiado pela lua, onde arrasto assim como os remorsos, os versos, sempre assolados contra os meus mortos diversos. Fazia 40 anos que a febre amarela assolava o Rio de Janeiro. Já era uma endemia e matava milhares de pessoas a cada surto epidêmico. Mas ninguém sabia exatamente como enfrentá-la. As teorias de Carlos Finlay sobre o Stegomyia fatiata não haviam sido comprovadas. Uma equipe americana em Cuba desenvolvia diversas pesquisas tentando comprovar as ideias do cientista cubano. Mas esse trabalho era muito recente. Em São Paulo, 3 grandes higienistas, Emílio Ribas, Adolfo Lutz e Luiz Pereira Barreto, pesquisavam sobre a transmissão da moléstia por meio da picada do mosquito, mas ainda não tinham como sustentar essa tese. E o Oswaldo Cruz resolveu bancar este argumento de que era o mosquito e começou a combater isso. Prevendo as possíveis reações contra seus ousados métodos de trabalho, Oswaldo Cruz, desde o início de seu mandato, havia pedido carta branca para agir. No ataque à febre amarela, além de exigir uma verba considerada vultosa ao Estado, o cientista criou leis de saneamento apelidadas de Código das Torturas, pelas quais todos eram obrigados a seguir as regras estipuladas pela higiene. Nem o habeas corpus, baseado na inviolabilidade do lar, poderia ser aceito para impedir o expurgo das residências. Ele foi, a partir daí, daí até a morrer, né, criticado, na minha opinião, por ser uma pessoa que tinha tanta convicção. Você pode até dizer, eu acho que tem gente até que diria ou classificaria, ou qualificaria como um autoritário, né? Mas exatamente porque autoritário, mas também convicto e das suas ideias. Foi a certeza de que fazia a coisa certa que levou o Oswaldo Cruz a apostar todas as suas cartas nessa campanha saneadora. O batalhão de saneamento, formado por 80 homens, percorria a cidade com as seguintes instruções. Para destruir a larva do mosquito, deviam derramar uma fina camada de petróleo na superfície da água contaminada, impedindo a respiração da larva e, consequentemente, sua evolução. Em seguida, a destruição do mosquito adulto era feita por meio da desinfecção das casas com vapores de enxofre, proveniente da queima de piretro. Nos prédios, previamente cobertos, os guardas queimavam o piretro e, com a utilização do aparelho Clayton, atacavam as galerias de águas pluviais, matando também os ratos. Esse método, que hoje parece tão simples, na época era algo assustador. Da noite para o dia, a cidade se viu mergulhada numa estranha trama de ficção científica da qual não compreendia as regras do jogo. Começava o choque do novo. Leitor apaixonado de Baudelaire, seu poeta preferido, adepto da microbiologia, uma ciência nova que surgia com a Revolução Pasteuriana, e um entusiasta do microscópio, de fato era Oswaldo Cruz o grande inimigo, o elemento de subversão e avanço que surgia das contradições do próprio regime parnasiano e colonialista que o apoiava. Os conhecimentos de Oswaldo Cruz atingiam profundamente certas questões morais do período. Mesmo suas regras de caráter educativo, como as multas para quem cuspisse na condução pública ou a instalação de escarradeiras nos quartos e salas, proibindo a população de pigarrear até no chão de sua própria casa, pareciam abusivas. Agravando o quadro, as medidas de profilaxia do cientista eram iguais para todos, desconsiderando etnia ou classe social. E só isso já soava ofensivo às elites.
Oswaldo Cruz olhava a realidade com toda a frieza e minúcia de sua ciência. Sua visão microscópica do Brasil perturbava a ordem conservadora do período. A igreja, os monarquistas, os antigos senhores feudais e principalmente os positivistas. O médico era representante dos padrões contemporâneos da racionalidade científica europeia. Os positivistas, por outro lado, tinham o seu próprio estilo de pensamento e pretendiam que a ciência tivesse como o seu último ponto de decisão, não uma avaliação racional, mas uma avaliação moral. E nesse sentido, eles achavam que as doenças eram antes sintomas cujo tratamento devia ser de caráter político e ético. E por isso discordavam da maneira como estava sendo conduzida a política de saneamento do Rio de Janeiro. O que se tem dele, Oswaldo Cruz, como posições políticas, são posições políticas vinculadas a posições científicas. Toda vez que ele apareceu publicamente, ele nunca falou desvinculando essas duas coisas. Para ele, fazer ciência, não é? Era fazer política, porque para ele a ciência era um meio para se conseguir o desenvolvimento do país, né? Ele funcionava com esses argumentos. No caso da febre amarela, Oswaldo Cruz sabia que se não agisse radicalmente, deixando escapar um único foco da doença, seu trabalho estaria perdido. Mas grupos de oposição, apoiados pela Faculdade de Medicina, puseram em dúvida a descoberta do médico cubano e protestaram contra a inspeção domiciliar, que diziam ser um atentado ao princípio da propriedade privada. A imprensa também tomou posição contra o cientista, e na Câmara dos Deputados, Oswaldo Cruz era tratado pelos parlamentares como o cafajeste de Esmeralda. Os políticos situacionistas alarmavam-se com suas medidas sempre tão impopulares e advertiam Rodrigues Alves de que aquele louco acabaria por derrubar o governo. A população era incitada constantemente a não receber os guardas sanitários. Apelidados pejorativamente de mata-mosquitos, os homens da brigada se viam impedidos de cumprir sua obrigação. Mas, como tinham poder de lei para atuar, agiam mesmo com certa violência ou com o apoio da polícia. A tensão aumentava. Oswaldo Cruz era chamado constantemente ao palácio. O governo pedia que ele amenizasse sua campanha. Pressionado por todos os lados, o sanitarista dizia que não podia abandonar seus métodos profiláticos, mas que, diante das exigências políticas, pedia demissão, que não era aceita. Rodrigues Alves estava com ele. Se não houvesse essa comunhão entre Oswaldo Cruz de um lado e o Rodrigues Alves, talvez a coisa não tivesse sido feita, pelo menos de uma maneira tão categórica. Por outro lado, o Oswaldo Cruz provavelmente teria conduzido com mais sensibilidade a sua campanha, se pudesse de alguma forma se desprender da tutela dessa elite política e da relação espúria que essa elite tinha com as necessidades de sobrevivência e as demandas da população humilde da cidade. Eu acho que a vida dele é toda uma luta, uma tensão entre esses dois elementos, entre a sua largueza de visão política, social, científica e técnica e a estreiteza da percepção da questão da medicina social do ponto de vista da relação das elites com a massa da população no Brasil. No início de 1904, era debatida na Câmara dos Deputados a questão da vacina obrigatória contra a varíola. Um surto fortíssimo da doença devastava a população em sua forma mais virulenta. A varíola infecciosa que cobria de pus suas vítimas, provocando cegueira e uma morte das mais dolorosas. Mas na Câmara dos Deputados, os oposicionistas tentavam derrubar a medida, acelerando o confronto político. O deputado Barbosa Lima, militar e positivista de enorme prestígio no Rio de Janeiro, bradava em seus discursos inflamados que se até os braços de Capitu, personagem fictícia de Machado de Assis, foram proibidos de aparecer nus em público, o que dizer de suas mulheres, mães, filhas, irmãs, tias, avós,
terem expostas e manipuladas por estranhos partes íntimas do corpo cuja simples menção em público vexava e constrangia a todos. Braços, coxas, nádegas. E concluía que, contra uma lei tão obscena, todas as insurreições seriam eternamente gloriosas. Os jornais atacavam a medida com igual ferocidade e a opinião pública arrefecia, enquanto no mês de julho, 23.021 pessoas espontaneamente se deixaram vacinar. No mês seguinte, esse número caiu para 6.036 pessoas. A rigor, não foi só a população que teve pânico nessa hora, a elite teve pânico nessa hora. E os jornais refletem isso de uma maneira muito quente, muito intensa. E, enfim, o mais ilustre dos senadores da República, o senador Rui Barbosa, fazia discursos inflamados no Congresso dizendo que o método era ineficaz, que a vacina era, além de tudo, algo que não havia sido eficientemente testado e que, portanto, trazia um risco muito grande, um risco potencial para o conjunto da população. Nesse sentido, você pode ver até as pessoas mais esclarecidas estavam confusas. O método era novo, a forma de condução em escala maciça era uma nova maneira de conduzir o processo. Tudo isso, portanto, causava estranheza, inquietude e incerteza com relação ao resultado final. Daí a importância da convicção cerrada que tinha o Oswaldo Cruz de que o que ele fazia era certo e tinha que ser feito e os procedimentos tinham que ser uma decisão política irreversível. O papel da grande imprensa nesse episódio foi caracterizado pela irresponsabilidade. Com exceção do jornalista e escritor mulato Lima Barreto, uma das personalidades mais lúcidas do período e que depois enlouqueceria, poucos jornalistas protestaram contra a situação dos escravos semilibertos ou dos imigrantes. Não protestaram contra os desmandos da reforma urbana. Apenas faziam piadas e críticas sem fundamento aos conhecimentos científicos de Oswaldo Cruz, demonstrando absoluto anacronismo e ignorância de uma ciência que revolucionava a Europa. O quadro é muito complexo. Havia uma parte pequena da imprensa, uma imprensa operária, anarquista, inclusive o próprio escritor Lima Barreto, que percebia que o que havia de errado no processo da reforma urbana e da campanha saneadora era a maneira como era conduzida e a indiferença com relação ao sofrimento e ao destino da população. Apesar de toda a movimentação, a maioria governista vencia. Assim que foi aprovada a lei da vacinação obrigatória pelo Congresso, a definição das normas para sua aplicação concreta ficou a cargo do próprio Oswaldo Cruz. O médico elaborou o regulamento extremamente rigoroso que atingia desde recém-nascidos até idosos, impondo a vacinação e todos os exames. E ainda ameaçava com multas pesadas e demissões sumárias, limitando os espaços para recursos, defesas e omissões. O objetivo era uma campanha maciça e fulminante. Publicada a regulamentação, já no dia 10 de novembro de 1904, explodiu a Revolução, que logo seria sufocada com violência. Até hoje, pouco se sabe dessa rebelião propositalmente apagada da história oficial. Do ponto de vista do governo, o que interessava é passar uma imagem de que a revolta foi um evento isolado, que foi encabeçado por grupos desclassificados da população, gente sem vínculo empregatício, sem responsabilidades. Mas é claro que isso envolvia pais de família, crianças, operários, enfim, todos os tipos sociais imagináveis. Era a população pobre, humilde, no seu conjunto, que se revoltava contra o procedimento desumano das autoridades. Até hoje não se sabe qual foi o custo social, quanta gente morreu nesse processo. Nas ruas, aproveitando os escombros da reforma como barricada, os revoltosos em fúria tomaram de assalto por mais de uma semana o centro da cidade. A polícia entrou em choque com a massa popular. Várias prisões foram efetuadas. Comandada pelos altos escalões do Exército, a Escola Militar da Praia Vermelha aliou seu povo. Era o princípio da Bernarda. No bairro da Saúde, que tomou o nome de Porto Arthur, um negro forte, alcunhado Prata Preta, armado apenas com um rifle e a coragem, fazia a polícia e uma escolta do exército recuar.
Nesse levante tão perturbador quanto o de Canudos no sertão da Bahia, o povo também não sabia o que pedir nem a quem se aliar. Na verdade, a massa disforme de revoltosos insanos que em seus movimentos desencontrados gritavam contra Oswaldo Cruz e pediam a volta da monarquia e da ditadura militar, rebelavam-se contra a exploração, a discriminação e a violência social. Enquanto isso, Oswaldo Cruz, rascunhando em folhas de papel, projetava o que seria o Castelo de Manguinhos, uma espécie de universidade da saúde que abrigaria praticamente todos os campos do conhecimento dentro da área das ciências biomédicas mais fundamentais. Realmente, Oswaldo Cruz era um homem muito bem dotado de inteligência, ele era genial. Ele anteviu a necessidade de desenvolver os vários campos da medicina, não apenas da observação, mas da experimentação. E realmente ele, ao fazer um Instituto de Manguinhos, que atualmente chama-se Instituto Oswaldo Cruz, ele intuiu essa necessidade da medicina experimental. O Instituto Soroterápico, onde foi construído o castelo, nada tinha. Em torno de uma mesa simples, caixotes serviam de assento aos pesquisadores. A instituição era pouco mais do que um estábulo encravado num pântano retirado da fazenda de Manguinhos. Aos poucos, seguindo o estilo luxuoso do Art Nouveau e com desvio de verbas de suas campanhas, Oswaldo Cruz deu início à sua obra. E ele pedia mais recursos do que precisava para fazer vacinas. E empregava uma parte para construir esse castelo para ninguém estar. Corre até que no começo ele protegeu a obra do castelo com uma cerca de madeira para que ninguém pudesse ver o que ele estava fazendo, né? Porque ele tinha medo que a obra fosse embargada. Quando a obra chegou num certo ponto, disseram ao ministro, olha, aquele louco está fazendo um castelo lá, né? E o ministro veio aqui e disse, estou fazendo, se quiser parar agora, pare, mas meu plano é esse, recebeu o sinal verde. Assim como as torres de Gaudí, o projeto intrigante do cientista também se apoiou numa arquitetura do êxtase. Mas suas torres tortuosas, ao invés de homenagear a Deus, formariam microscópios gigantescos, agulhas pontiagudas, espécies de olhos da ciência voltando-se para o céu. Por isso, o estilo mourisco, escolhido para o castelo, pois Oswaldo Cruz considerava que até os filigramas desse estilo lembravam pequenas partículas vistas em laboratório. O mais surpreendente da concepção de seu castelo é que a riqueza de seu conjunto abriga em seu interior a simplicidade funcional dos laboratórios. Eu sempre digo que essa obra física tão bela ajudou a proteger a instituição. Se ele tivesse feito um galpão, uma relação custo-benefício bem baratinho, seguramente já teria sido varrido da face da terra. Oswaldo Cruz vai ser, na verdade, um dos fundadores do pensamento da medicina social e da medicina tropical no Brasil, o responsável por uma instituição de crucial importância e valor, não só do ponto de vista científico e técnico, mas do ponto de vista do pensamento político mesmo, como é o Instituto de Manguinhos. Portanto, uma pessoa que é das estrelas maiores da constelação dos modernizadores do país. Desde o início da revolta, manipulavam os descontentamentos confusos e muitas vezes ingênuos da massa de desvalidos dois grupos sociais distintos de oposição política: os monarquistas e as forças militares e positivistas que ascenderam e se impuseram ao país durante a primeira fase do regime republicano nos governos militares de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Influenciados pelo positivismo, os militares defendiam um regime republicano e modernizador, mas segundo os preceitos de Augusto Conte, uma nova civilização industrial administrada por gerentes de empresa e governada por uma ditadura militar. Para os civis, a república, sob forma federativa, significava o fim da centralização imperial, a autonomia dos estados e a possibilidade de impor ao país um sistema que favorecesse o núcleo agrário exportador em expansão. Na luta entre essas duas facções, os civis acabaram por triunfar. Através de Rodrigues Alves, dariam o golpe fatal aos militares e se manteriam no poder até a crise mundial de 1929. Quando se fez a repressão à revolta, o tipo de gente que era preso
se exigia deles que demonstrassem emprego fixo e residência fixa. Ora, praticamente ninguém na população humilde do Rio de Janeiro tinha ou emprego fixo ou residência fixa, justamente porque as residências foram quase todas demolidas no processo de reforma. Logo, qualquer pessoa era presa desde que fosse apanhada nas ruas e aí então violentamente espancada, levada para os porões de navio e conduzida para o interior da selva amazônica. A motivação para esse deslocamento, a parte, a ideia de um exílio permanente, é que havia um desenvolvimento da economia da borracha, particularmente em direção à fronteira do Acre, e que essa gente então fosse servir como mão de obra naquela atividade. Mas nenhum cuidado foi feito para que, enfim, houvesse uma conexão perfeita entre esses comboios e a atividade exploradora. A coisa foi feita realmente com um sentido mais de livrar-se dessa população. O que a população inculta e rebelde não estava avaliando era que por trás de tanta construção e destruição, o mundo estava caminhando para uma nova era de transformações inigualáveis que rapidamente iriam modificar a fisionomia do planeta. Era o início de uma nova ordem social. As cidades, aos poucos, ganham um estatuto diferente do campo. A cultura urbana adquire fisionomia própria. Nesse ambiente, verifica-se o progresso da cultura política, artística e científica num plano mundial. Na ciência brasileira, Oswaldo Cruz foi o grande pioneiro e deflagrador dessas complexas transformações. Ao levar outros médicos ao microscópio, ao difundir as teorias de Louis de Pasteur, Oswaldo Cruz dava início ao modernismo científico no Brasil. Em 1905, o mundo via, surpreso e deslumbrado, um novo Rio de Janeiro. E Oswaldo Cruz se preparava para a sua primeira expedição pelos portos do Brasil. Acompanhado por Belisário Pena e um fotógrafo, o cientista caminhava da máquina para o índio, iniciando sua rota de viagens pelo norte do país. Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu no dia 5 de agosto de 1872 em São Luís de Paraitinga, pequena cidade colonial no interior do estado de São Paulo. Foi o primeiro dos 6 filhos do casal Amália de Bulhões Cruz e do médico Bento Gonçalves Cruz. Alfabetizado em casa pela mãe, com apenas 5 anos, Oswaldo já sabia ler e escrever. Mas foi de seu pai, o severo Dr. Bento, que ainda menino recebeu as maiores influências. Herdou a paixão pela medicina e pela ciência, e a personalidade combativa.
Aos 5 anos de idade, Oswaldo Cruz se mudou para o Rio de Janeiro com a família. Mas foi da primeira infância em São Luís que ele guardou as lembranças mais marcantes. Nas margens do rio Paraitinga, o menino passava horas fascinado pelo movimento contínuo das águas e pelo pequeno alvoroço dos insetos à beira-rio. E ouvia as cantigas melodiosas e tristes das escravas lavando roupa. Foi nesse ambiente bucólico que a criança solitária começou a desenvolver todo o seu espírito observador. O amor pela natureza, a capacidade de se encantar diante dos seres vivos e o elemento água, constante no rio de sua infância, tornaram-se fundamentais ao seu percurso de médico e cientista. A vida é tão maravilhosa que é quase um milagre imaginarmos que dentro de uma pequena gota d'água possam existir milhões de seres vivos. A história de vida do cientista se confunde em muitos momentos com a própria história da medicina experimental e do modernismo científico brasileiro e mundial. O século XX caracteriza-se por uma revolução sem precedentes na história da humanidade. O mundo se torna modernista. Através dos meios tecnológicos, a cultura passa a se reinventar por toda a parte. Cada vez mais, a vanguarda da ciência, das invenções ou mesmo da engenharia tem algo em comum com a vanguarda das artes. Na medicina, por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio em 1824 e sua posterior utilização na ciência médica modificariam os conceitos médicos científicos do período. Esta pequena invenção humana, através da aproximação e ampliação das coisas, demonstrava de forma quase miraculosa a existência de todo um universo invisível a olho nu. Com o microscópio, surgiu uma nova forma de enxergar o mundo que compreendia também os pequenos organismos vivos que cercam o homem. Mas sua atuação não se limitaria à medicina. A visão microscópica das pequenas moléculas de uma gota d'água seria um dos fatores que contribuiriam para o pontilismo, o abstracionismo e a fragmentação na arte moderna. O próprio termo experimentalismo, tão caro aos artistas de vanguarda da primeira geração modernista, surgiu pela primeira vez na ciência, com os avanços da microbiologia e das descobertas de Louis de Pasteur. O que Oswaldo Cruz, no certo sentido, vai representar é o paralelo desse movimento pasteuriano aqui no Brasil. Ele vai ser aqui o responsável pela consolidação de toda essa revolução pastoriana, não só no sentido da criação de linhas de pesquisa, de novas temáticas, de consolidação das bases conceituais dessa revolução pastoriana, mas, fundamentalmente, ele vai também ser o responsável pela constituição de uma instituição científica que vai dar permanência a esse trabalho. Pai do experimentalismo científico, Louis de Pasteur foi um químico e microbiologista francês, que no final do século XIX descobriu que as doenças infecciosas eram causadas por germes. Ao detectar o vírus da raiva, Pasteur revolucionou os métodos de combate às doenças. Depois das descobertas de Louis de Pasteur, a ciência médica jamais seria a mesma. A microbiologia introduziu a observação em condições de laboratório. Quer dizer, a medicina deixava de ser observacional para ser uma medicina experimental. Mas o modernismo antecipou o próprio século XX. Já em 1880, a inquietude dominava o homem comum. Ele não sabia o que se passava nos porões da ciência, ainda não compreendia para onde caminhava, mas se deixou invadir pela sensação de ritmo acelerado de mudanças em todas as áreas do conhecimento humano. Uma nova ordem das coisas se apresentava à medida que o novo século se aproximava. O fim de um tipo de história e o início de outra. Não era apenas a medicina que deixaria de ser observacional, mas a própria humanidade. O novo homem, cada vez mais, teria necessidade de comprovar por si mesmo a experiência das coisas.
Oswaldo Cruz viveu impregnado dos sentimentos de sua época. Foi um homem moderno. Acreditava na ciência não só como forma de desenvolvimento de um país, mas também de desenvolvimento do próprio homem. Entusiasta da tecnologia, das grandes invenções e da fotografia, acreditava, como os primeiros homens do século XX, que a fotografia era a prova ocular da história. Por isso, desde o início de sua carreira, estava sempre acompanhado de um fotógrafo. Incentivou seus cientistas a também fotografar e a filmar as descobertas. O arquivo de Oswaldo Cruz sobre o Brasil tornou-se um dos mais ricos acervos do país. Em 1886, com apenas 14 anos de idade, Oswaldo Cruz ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Logo, o estudante se deixou fascinar pelo microscópio. Tornou-se um adepto apaixonado do ramo da ciência que se apoiava na microscopia, a microbiologia. Esta ainda era uma área polêmica do conhecimento médico-científico, mas já florescia na Europa graças a Pasteur. Animado com os avanços do bioquímico francês, Oswaldo Cruz voltou-se bem mais para a ciência médica do que para o exercício da medicina. Seguindo a tradição do período, dos médicos aspirantes a cientistas, e à custa de muito sacrifício, Oswaldo Cruz instalou um pequeno laboratório de pesquisas no porão da casa paterna. Nesse laboratório, passava suas horas de folga. Cientista é todo aquele que procura conhecimento novo. Tanto faz na ciência médica como na física, matemática, outra coisa, né? Ciências sociais. Né? Mas, realmente, até o século XIX eram todos médicos, né? Até porque muitas profissões que nós conhecemos hoje não existiam naquela época. Na pesquisa científica, dentro do campo da medicina, eram médicos e faziam essa pesquisa, às vezes na própria casa, ou às vezes na própria escola, onde davam aulas, enfim, qualquer coisa desse tipo. Darwin, por exemplo, fez, que é o pai da teoria evolucionista, ele fez as suas pesquisas na casa dele. Em dezembro de 1892, aos 20 anos de idade, Oswaldo Cruz defendeu a tese A Veiculação Microbiana pela Água, aprovada com louvor e que lhe valeu o título de médico. Queria ampliar seu próprio laboratório. Foi incentivado pelos seus professores a continuar seus estudos no avançado Instituto Pasteur. Mas nesse período, um trágico acontecimento marcou para sempre sua vida e o fez adiar seus sonhos de cientista. Seu pai, Bento Gonçalves Cruz, morreu com apenas 47 anos, deixando a família sem recursos. Oswaldo Cruz, então, se viu obrigado a sustentar a mãe e os irmãos. Abandonou as pesquisas e começou a exercer a medicina, assumindo a clínica do Dr. Bento. Em memória do pai, passou a assinar em suas receitas e mais tarde nos documentos oficiais, Gonçalves Cruz. De 1892 a 1896, Oswaldo Cruz foi um obscuro clínico, mas continuou a movimentar seu laboratório de pesquisas. Em 1893, casou-se com Emília Fonseca, com quem teve 6 filhos. Oswaldo era tratado como filho pelo sogro, que ajudou o médico a ampliar seu laboratório e lhe ofereceu de presente a tão sonhada viagem a Paris. Nessa época, Oswaldo Cruz conheceu o Dr. Salles Guerra, que mais tarde, ao lado de Belisário Pena, seria o responsável pela reavaliação do cientista. O Salles Guerra é um médico particular do Oswaldo Cruz, amigo médico dele. Ele escreveu uma das biografias mais importantes sobre Oswaldo Cruz e certamente, né, participou desse discurso, dessa mitificação do Oswaldo Cruz, até pela própria biografia que ele escreveu. Né? Agora, eu acho que uma das figuras mais importantes não é nem o Salles Guerra, na construção dessa figura mitificada, mas é o Belisário Pena, que é um médico sanitarista que trabalhou com Oswaldo Cruz na campanha contra a febre amarela desde 1904 aqui no Rio de Janeiro. Ele acompanhou Oswaldo Cruz pelas viagens que ele fez em 1910, 11 na Amazônia, já doente, e quem tratava do Oswaldo Cruz nessa época era o Belisário Pena. Ao chegar à França, Oswaldo Cruz já tinha uma formação sólida.
Dominava o francês e o alemão, interessava-se por literatura, por arquitetura e pela fotografia. E começou a acalentar o sonho de fundar um centro de pesquisas médico-científicas brasileiro. Oswaldo Cruz ficou em Paris de 1896 até 1899. No Instituto Pasteur, teve grandes mestres, como o cientista Emílio Hux, descobridor do soro antidiftérico. Acreditando que a microbiologia jamais lhe traria sustento, Oswaldo Cruz especializou-se em medicina legal e urologia. Mas seu fascínio pela ciência era tão grande que ainda em Paris, e por interesse próprio, submeteu-se a um estágio numa fábrica de vidro como operário, a fim de aprender a confeccionar os aparelhos necessários à análise e pesquisas clínicas. Na França, ao contrário da maioria dos intelectuais que lá chegavam, ele não se deslumbrou com o grande país. Pelo contrário, passou a enxergar com mais lucidez o Brasil. Em cartas para os amigos, revelava seu desapontamento com a Europa. Considerava a capital francesa um lugar triste e provinciano. Tinha saudades de seus amigos brasileiros e principalmente de seu grupo de estudos em alemão. Preocupava-se com os rumos políticos do Brasil. Chocava-se com as notícias da violência na campanha de Canudos e com o atraso do país na área da medicina e da educação. Começava a pensar que só a ciência poderia trazer um desenvolvimento social. Tinha notícias de que, ao lado da crise política, a febre amarela era o outro mal que já invadia todo o território brasileiro, piorando a crise econômica e ampliando o atraso nacional. Essas notícias desalentadoras do Brasil aumentavam a convicção de Oswaldo Cruz de que a melhoria da saúde no país só seria possível com o desenvolvimento da medicina tropical. Na verdade, a medicina tropical é um termo que não se aplica muito bem, porque é derivado mais ou menos do colonialismo, né, europeu sobre a África, né, das doenças exóticas, das doenças tropicais. Hoje em dia nós sabemos que essas doenças, embora incidam com maior intensidade nas áreas quentes, nas regiões quentes, na verdade também chegam a atingir o primeiro mundo, né? No Brasil, na segunda metade do século XIX, começou-se a desenvolver estudos, especialmente na Bahia, né? Estudos sobre certas endemias, certas doenças endêmicas da Bahia, como por exemplo a esquistossomose. Através de uma escola, que não é uma escola, mas foi conhecida dessa forma, Escola Tropicalista Baiana, é que se começou a estudar essas doenças ditas tropicais. Esse grupo de homens, os baianos, onde tinham 2 estrangeiros, começaram a estudar as doenças brasileiras. Principalmente tem muitos estudos da ancilostomose, que é uma doença que vai aparecer depois, mais tarde, na liga para o saneamento, como uma doença principal, é a doença que eu falei do Jeca. É a verminose. O nome consagrado nessa época é Pirajá da Silva, né, que até hoje é considerado um dos nomes clássicos da medicina tropical brasileira, né? Depois disso, veio então houve o desenvolvimento de problemas, de necessidade de solução de problemas de medicina tropical em centros mais populosos, né, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que era um grande foco de febre amarela, e que nessa época então despontou a figura de Oswaldo Cruz. Na Europa, o mundo fervilhava. A França era o centro dos grandes acontecimentos. Enquanto Pasteur, com a microbiologia, revolucionava a ciência médica, nesse mesmo período, Freud, no campo da psicologia, desenvolvia suas polêmicas teorias sobre o inconsciente. Nietzsche revolucionava a filosofia com suas ideias sobre o super-homem. E a física começava a se encaminhar para o grande salto qualitativo que ocorreria em 1905 com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Representavam avanços que modificariam todos os conceitos éticos e estéticos da humanidade. A ciência no século XX, ela está muito ligada, ela recuperou essa possibilidade de estar ligada à história,
não é? Ao tempo histórico, essas novas descobertas na física, né? As novas descobertas na matemática, não é? Todo esse mundo das relatividades, todas essas coisas reintroduzem a questão do tempo na ciência de uma forma profunda, tempo e eternidade, essas questões. Então, reaproxima de modo assim dramático a ciência da filosofia, da arte, né? Descobertas como a fotografia, o telefone e o avião, ou ainda o fonógrafo, a mais radical extensão da memória cultural desde a invenção do livro impresso, e a luz elétrica, foram tão fundamentais e profundas que refletiram-se em todas as áreas do conhecimento, inclusive na literatura e na arte modernista e contemporânea. No século XX, essas coisas tiveram que se aproximar definitivamente. As artes, muitas delas, é o caso do cinema, por exemplo, são artes que já são possibilitadas necessariamente por descobertas que vieram da ciência. A eletricidade, a luz elétrica, que possibilitou o cinema, o celuloide, não é? Enfim. É típico do século XX isso, essa possibilidade dessa informação fragmentada que vem de todos os cantos. E o corte do cinema, a descoberta do corte como elemento de linguagem. O corte como possibilidade de descoberta de novos significados e significados aparentemente não lógicos ou fora da lógica linear. Na França, Oswaldo Cruz descobriu também o teatro, acompanhando com interesse os espetáculos shakespearianos de Sarah Bernhardt, além de ampliar sua paixão por literatura. Já era um bom leitor de Goethe, mas encantou-se definitivamente com os poemas do simbolista Charles Baudelaire, que chocava Paris com seu livro Flores do Mal e que Oswaldo Cruz elegeu seu poeta preferido. E adquiriu o hábito de escrever em seus objetos de trabalho, como a caixa de microscópio, frases de poetas e escritores. Oswaldo Cruz acompanhou com interesse os acontecimentos culturais e políticos do período. Principalmente o famoso caso que terminou com a injusta condenação do capitão Alfred Dreyfus por alta traição. O médico tomou o partido do escritor Émile Zola, que defendia Dreyfus contra os preconceitos de grupos de poder. Mal sabia Oswaldo Cruz que, no Brasil, com a revolta da vacina, sentiria na própria pele o drama de se tornar injustamente um inimigo do povo. Eu sou tal qual um rei de algum país chuvoso, rico, mas impotente e moço, embora idoso, que do aio, desprezando as mesuras rituais, se enfada com os cães e os outros animais. Ao voltar para o Brasil, no ano de 1899, Oswaldo Cruz era um novo homem, singular, carismático e calado. Aos 27 anos de idade, sua vasta cabeleira já tinha fios brancos. Uma expressão romântica adornava seus olhos.
E suas roupas pretas, com grandes cartolas na cabeça e lenços espalhafatosos no pescoço, davam-lhe um ar exótico. Andava sempre com uma maleta preta, e quem o via pensava antes que fosse um fotógrafo e não um médico. Boatos sobre seu comportamento logo corriam pela capital. Falavam de sua movimentada vida amorosa e até diziam que consumia ópio. Ele era uma figura ímpar. Diziam que era muito místico, que ele se trancava no seu gabinete, no castelo, né? Às escuras, com cortinas fechadas, né? Com incenso e uma lamparina, e ficava durante horas sozinho. E ninguém podia entrar, e todos sabiam e respeitavam este comportamento bizarro, né, do mestre. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, o médico não se distinguiu apenas pela extravagância, mas também pelo talento. Oswaldo Cruz se tornara uma sumidade em seu campo de atuação, respeitado pelo próprio Instituto Pasteur da França. Graças a esse prestígio, que logo se espalhou pela área médica carioca, em outubro desse mesmo ano de 1899, o médico foi a São Paulo verificar se os casos suspeitos de peste que apareciam no Porto de Santos eram de fato devidos a essa doença. A cidade ficou tão abalada que eles convocaram, a própria Câmara Municipal de Santos convocou um médico do Rio de Janeiro, que era um médico muito famoso naquela época, que chamava Eduardo Chapot-Prévot, para vir para São Paulo para verificar se realmente o que o Adolfo Lutz estava diagnosticando como sendo peste bubônica era um diagnóstico correto. E o Chapot-Prévot, quando veio a São Paulo, ele resolveu trazer o Oswaldo Cruz. A vinda para São Paulo acabou unindo Oswaldo Cruz a três grandes nomes da ciência médica brasileira: Adolfo Lutz, Vital Brasil e Emílio Ribas. Eles estavam revolucionando o conceito de medicina e de saúde pública no Brasil, mas à custa de muita polêmica e perseguições. Existia uma animosidade muito grande no meio médico contra os bacteriologistas, né? Em São Paulo existiam duas correntes muito fortes do pensamento médico. Uma que se congregava em torno do Instituto Bacteriológico e uma outra que se congregava em torno da Faculdade de Medicina, que foi fundada no começo desse século. E foi a partir dessa animosidade, dessa disputa entre as duas correntes, que em uma determinada altura o Adolfo Lutz resolveu aceitar o convite para ir trabalhar com o Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Adolfo Lutz e Oswaldo Cruz, logo no primeiro contato, criaram uma forte relação de amizade e também profissional. Essa relação seria muito fecunda para o próprio campo da saúde pública. Alguns anos depois, indo para o Instituto Manguinhos, Adolfo Lutz seria um dos mais fortes aliados de Oswaldo Cruz na luta pela implantação da medicina experimental e do desenvolvimento de um centro de pesquisas médico-científicas brasileiro. Adolfo Lutz foi um dos maiores sábios que o Brasil já teve. Nasceu no Rio de Janeiro em 1855. Estudou medicina em Berna, na Suíça, estagiando em seguida em diversos centros europeus. Havia exercido a medicina de 1879 a 1892, quando passou a dirigir o Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo. Desenvolveu estudos sobre a lepra e realizou uma série de trabalhos de vanguarda contra as doenças epidêmicas e endêmicas que assolavam o país, como a cólera, a febre amarela, febre tifoide e a malária. Da lepra, né, que hoje em dia a gente chama de hanseníase, o Adolfo Lutz ele tinha isolado o agente patogênico da doença e tinha até dado um outro nome, era o nome de Cocotrix. E ele tinha um ressentimento muito grande do fato da descoberta dele. O nome que ele propôs para a bactéria acabou não pegando na comunidade científica internacional. Poucos anos depois, o agente patogênico da doença foi isolado novamente pelo Koch na Europa. E foi o Koch que deu o nome de Mycobacterium lepra, que é a forma como ela ficou conhecida até hoje. Uma coisa meio corporativista, não é? Dos europeus dando mais apoio para os médicos de lá mesmo. Naquele tempo, o Instituto Manguinhos reuniu uma pleia de pesquisadores notáveis, né? Tanto assim que nós temos, por exemplo,
Um caso único na história da medicina, a descoberta da doença de Chagas, por Carlos Chagas, que ele mesmo descobriu a doença, o agente etiológico, o parasito e o transmissor. Dificilmente pode-se apontar um exemplo igual. Não? Na minha opinião, ele mereceria ter ganho o prêmio Nobel, mas aí houve outras razões, né? Mais importantes na época, como ainda hoje existe, né? Em São Paulo, Oswaldo Cruz tomou consciência definitiva da necessidade de institucionalização da medicina experimental e a implantação de uma política incisiva de exportação e divulgação dos experimentos brasileiros no exterior. Sem essas medidas, os bacteriologistas seriam sempre perseguidos no país e a ciência brasileira jamais seria respeitada na Europa. O Oswaldo Cruz era uma pessoa mais pragmática, uma pessoa mais ele sabia se movimentar melhor politicamente, enquanto que o Adolfo Lutz era um homem mais voltado ao conhecimento científico. Ele não tinha muita facilidade em administrar uma instituição, não tinha a mesma experiência, a mesma malícia, a gente poderia dizer, que o Oswaldo Cruz revelou ter na administração, né, dos órgãos públicos, e que acabou tendo muitos bons frutos. Emílio Ribas nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, em 1862. Formado em medicina no Rio de Janeiro, especializou-se em pediatria e já na época da peste em Santos, empenhava-se no extermínio das epidemias e endemias em seu estado. Logo criaria o Instituto Butantan, a Seção de Proteção à Primeira Infância e a Inspetoria Sanitária Escolar. As pesquisas de Emílio Ribas sobre a febre amarela, simultâneas às do cubano Carlos Finlay, de que Oswaldo Cruz já tinha conhecimento, eram também muito avançadas. O médico paulista estava convicto de que a doença era transmitida por um mosquito. Emílio Ribas, Adolfo Lutz, na época seu colaborador, e mais 4 voluntários haviam se deixado picar pelo mosquito da febre. Os 3 primeiros apresentaram apenas leves sintomas da doença, mas os outros contraíram a moléstia que foi rigorosamente observada em seus sintomas. Essa experiência foi prova irrefutável para que Oswaldo Cruz, pouco depois, se mostrasse implacável na campanha da febre amarela. A ajuda foi mútua. Emílio Ribas seguiria os mesmos passos de Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro para exterminar a febre amarela em São Paulo. E foi uma época em que os próprios pesquisadores se inoculavam, né? Se inoculavam, usavam, porque eticamente o pesquisador, nesse tipo de coisa, só poderia dispor de um organismo, que era o dele mesmo. E realmente o que foi feito foram autoinoculações e muitos mártires da medicina experimental se deveu a isso, a existência de muitos mártires. Vital Brasil Mineiro da Campanha, nascido em 1865 na cidade de Campanha, então província de Minas Gerais, era doutor em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro. Grande higienista, logo montaria o Instituto Soroterápico Brasileiro e seria o responsável pela adaptação de soro antiofídico para cobras de espécies brasileiras. O Vital Brasil ele era assistente do Adolfo Lutz no Instituto Bacteriológico de São Paulo, que era o órgão que acabou continuando como o Instituto Adolfo Lutz. E foi muito interessante que tão logo, no mesmo dia que eles chegaram a São Paulo, o Vital Brasil, que estava dirigindo os trabalhos de profilaxia da peste em Santos, contraiu a doença, né? Ele contraiu a doença que ele estava ajudando a combater. E o Oswaldo Cruz, já nesse momento, ele não só teve a presença de espírito, não é, de ajudar nos trabalhos de profilaxia da peste, como ele assistiu o próprio tratamento do Vital Brasil, que ficou acamado durante vários dias. Em novembro de 1889, terminados os trabalhos de identificação da peste bubônica, todas as medidas de segurança pública foram tomadas. Apesar disso, a peste de Santos logo alcançou a cidade de São Paulo. Em janeiro de 1900, foi notificado o primeiro caso da moléstia no Rio de Janeiro. O país não estava aparelhado para defender-se sozinho. Não produzia soro antipeste, único remédio capaz de aumentar as chances de salvar os doentes infectados. Tornou-se fundamental a criação de centros produtores de soro. Surgiu, então,
o Instituto Butantan, organizado por Adolfo Lutz, como uma extensão do Instituto Bacteriológico que ele coordenava. Coube a Vital Brasil chefiar esse instituto, que logo ganharia autonomia e se tornaria o maior centro de soro antiofídico do Brasil. Ele lançou um concurso, né? Não um concurso, mas ele lançou uma campanha que era assim: cada 2 cobras que chegassem ao Butantan, vivas, ele trocava por uma ampola de soro. Então aquele fornecedor que trouxesse mais cobras durante um ano, ganhava um kit, né? Esse kit era um par de botas, né, de couro, que na época era valiosíssima, e isso fez um rebuliço no Brasil, porque as pessoas realmente perceberam que se salvavam com soro e podiam receber isso de graça. No Rio de Janeiro, para atender a mesma finalidade de produção de soro, foi criado o Instituto Soroterápico Municipal. Coube a Oswaldo Cruz o cargo de diretor técnico. 3 anos mais tarde, em 1903, o médico ampliaria suas instalações e o transformaria no Instituto Manguinhos. Nessa época, Oswaldo Cruz já abrigava em suas primeiras turmas de estudantes um brilhante e tímido aspirante a médico, o mineiro da cidade de Bom Retiro, Carlos Chagas. O jovem logo se tornaria um dos discípulos prediletos de Oswaldo Cruz e seu futuro sucessor na direção do Instituto. Chagas se colocaria entre os maiores cientistas do mundo com a descoberta em 1909, em La Sance, Minas Gerais, de uma nova doença provocada pela picada de barbeiro. Doença que denominou Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, mas que ficaria conhecida popularmente como doença de Chagas. Em 1905, depois de saneada a cidade do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz deu início à sua primeira viagem pelo norte do Brasil. O cientista tinha consciência de que os problemas de saúde não se restringiam à capital federal. Sabia também que sem um trabalho preventivo em outros portos do país, as moléstias que havia erradicado logo retornariam à capital. O serviço mais urgente era a organização da defesa dos portos principais contra a invasão marítima das doenças. No dia 27 de setembro de 1905, com as campanhas da febre amarela e da varíola em pleno desenvolvimento, organizou uma viagem de inspeção costa acima, anotando os pontos mais vulneráveis à entrada das doenças infecciosas. Em 68 dias de viagem, visitou 25 portos. Dois meses depois de seu retorno ao Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 1906, Oswaldo Cruz partiu novamente, desta vez com destino ao Porto de Santos e todos os outros portos do sul até Corumbá. O médico constatou alarmado que não eram apenas os portos do norte que estavam abandonados. Os portos do sul tinham as mesmas deficiências. Em todos os cantos do país, percebeu a mesma brutalidade do homem perdido no abandono. Baseado nas duas viagens, Oswaldo Cruz apresentou ao governo um plano de aparelhamento dos portos brasileiros para a defesa sanitária. Pouco depois, os melhoramentos recomendados se iniciaram, mas logo pararam, anulando os esforços do sanitarista. Em 1921, o plano de Oswaldo Cruz ainda não tinha sido executado. Mas esse não seria seu único fracasso na tentativa de higienização no Brasil. Outra luta em glória do sanitarista foi o combate à tuberculose, uma doença terrível que atingia mais pessoas do que a própria febre amarela. De 1901 a 1907, a febre amarela fez 2.256 vítimas mortais e a tuberculose matou 16.790 indivíduos. Mas o máximo que conseguiu fazer em relação à doença foi criar o Hospital de Cascadura, primeiro centro de tuberculose do Rio de Janeiro. O problema é que o Estado, nesse momento, não achava que isso era uma atribuição dele. O Oswaldo Cruz chegou até fez uma proposta, né, de tentar combater a tuberculose nas fábricas, nos cortiços do Rio de Janeiro e tal, mas isso não foi para frente, porque isso não tinha apoio político nenhum, né?
Quer dizer, o que tinha apoio político do governo eram aquelas doenças mais de fachada, né? Não quero dizendo com isso que elas não fossem importantes, eram, né? Para a imagem do país, a febre amarela e a varíola eram coisas que não se podia admitir na época que um país que se pretendia civilizado tivesse esse tipo de doença. Formava-se em Oswaldo Cruz uma consciência social muito grande. O médico reforçou sua crença sobre o valor da educação, única defesa possível da massa rude contra seu próprio obscurantismo e o obscurantismo social das camadas privilegiadas da população. Nada pertence só a uns e não a outros. Tudo pertence a todo mundo, tanto no bom como no ruim. A miséria que ainda assola vários dos nossos seres humanos em vários cantos do mundo, ela pertence também aos privilegiados. E os privilégios do acesso ao conhecimento, à última tecnologia, isso e aquilo, que pertence a poucos no planeta, também, paradoxalmente, pertence aos muitos desprivilegiados. O homem tem que aprender, porque fatalmente nós devemos admitir que o homem talvez fosse uma espécie destinada à extinção. Se não se extinguiu, é porque ele desenvolveu a inteligência de maneira excepcional, como nenhum outro animal conseguiu fazê-lo. Mas enquanto não se investir pesadamente em saúde e educação, mas não educação assim, e alfabetização de adultos, não. Educação de crianças mesmo, né? Das gerações futuras, eu não vejo lá muita possibilidade. Porque a mediocridade cultural gera mediocridade. E o que se deve fazer é lutar contra a mediocridade. Porque senão nós vamos ter toda uma uniformidade medíocre, que em ciência se chama entropia, né? Uma entropia medíocre, né? Uma entropia de mediocridade, com a qual nós temos que lutar. Em 1907, Oswaldo Cruz continuava sendo um personagem polêmico. Rodrigues Alves já não estava no poder. Seu sucessor, Afonso Pena, não dava ao cientista o mesmo apoio do governo anterior. E cada vez mais, ele teria problemas no próprio instituto que criou. Em 1909, Oswaldo Cruz teve que optar entre seu cargo de diretor de saúde pública e a direção geral de Manguinhos. Ele se decidiu pelo instituto. Nesse período, contratado pela Madeira Mamoré, foi a chamada Ferrovia do Diabo tentar sanar os problemas que impediam a conclusão da estrada. Nessa época, sua saúde já começava a fraquejar. Por isso, foi acompanhado pelo Dr. Belisário Pena, e que se tornara seu médico particular. No dia 11 de julho de 1909, os dois médicos chegaram à cidade de Porto Velho. De lá, após minuciosa análise da região, partiram para Santo Antônio, e Oswaldo Cruz, em carta para Sales Guerra, descreve suas impressões. Creio que no inferno não há região análoga. Fardo tão grave para alçar-te, o ardor de Sísifo não sobra. Por mais que nos lancemos à obra, o tempo é curto e é longa a arte. Longe de tumbas colossais, por um cemitério isolado,
Meu coração, tambor velado, só toca para os funerais. Em 1909, demissionário do Instituto Manguinhos, Oswaldo Cruz chegou ao Acre a fim de prestar serviços à ferrovia Madeira-Mamoré. De lá, iria para Belém, no Pará, erradicar a febre amarela. Aos 37 anos, seus cabelos já estavam completamente brancos e seu rosto abatido denunciava as sérias perturbações nervosas que o médico sofria. Insônia persistente, tendência exagerada ao isolamento, fobias habituais ao barulho. Mesmo debilitado, Oswaldo Cruz não recusou embrenhar-se na selva com Belisário Pena. A Ferrovia do Diabo, iniciada em 1907, era um empreendimento milionário, movido pelos fabulosos lucros da exportação da borracha. Durante 2 anos, um grupo norte-americano tentou ligar com ela Porto Velho a Guajará-Mirim. Mas dizia-se que a insalubridade da região, com alta incidência de malária, impedia a conclusão da estrada. Oswaldo Cruz logo desmentiu essa versão. Denunciou que a condição miserável dos trabalhadores era o maior obstáculo à construção da ferrovia. As fortunas acumuladas durante o ciclo da borracha foram feitas às custas de multidões famintas, que acorriam da seca do Nordeste aos seringais promissores, mas só encontravam doenças, solidão e morte. Na ferrovia Madeira-Mamoré, os trabalhadores não tinham melhor sorte. O gigantismo da obra não comportava apenas os flagelados nordestinos, mas uma horda de desvalidos de todos os cantos do planeta. Italianos, espanhóis, turcos, negros barbadianos das Antilhas, jamaicanos, chineses. Ao todo, mais de 50 mil homens vindos da África, da Ásia, da América Central e dos países pobres da Europa formavam uma estranha comunidade de condenados. Não havia mulheres. E os homens se comunicavam através de gestos e uma mistura estropiada de português, espanhol e inglês, num dialeto muito próprio que iam criando. Nessa Babel sinistra, que já começava a chocar o mundo, as pessoas morriam em quantidades assombrosas. O sistema de trabalho era semi-escravagista, e o salário, teoricamente mais elevado, não era nunca suficiente, pois já se chegava lá com dívidas de saúde que jamais seriam pagas. Antes de 90 dias, os homens caíam doentes. No cemitério local, já haviam 30 mil cruzes de nacionalidades e etnias diferentes. Para conter o surto das doenças, a companhia instalou um grande sistema hospitalar na Candelária, a 2 quilômetros de Porto Velho. No meio da selva, um hospital moderno e bem aparelhado abrigava os melhores médicos americanos. Mas eles não tinham muito conhecimento sobre as doenças dos trópicos. Decidiram recorrer a Oswaldo Cruz como última tentativa para terminar a estrada. Na Madeira-Mamoré, o diagnóstico detalhado e exemplar de Oswaldo Cruz surpreendeu pela eficiência e rigor. Mostrou que todas as doenças do lugar eram conhecidas, entre elas a malária ou o impaludismo. Oswaldo Cruz ordenou que um exército armado de guardas sanitários obrigasse a população a tomar doses enormes de quinino e a dormir sob mosquiteiros. Isso tornou possível terminar a estrada de ferro. Mas, quando acabou a construção, o ciclo da borracha estava no fim e a estrada ficou na mata, perdida e sem utilidade. Depois de vitoriosa inspeção pela Madeira-Mamoré, Oswaldo Cruz e Belisário Pena seguiram direto para Belém do Pará. Enquanto isso, em Laçance, Minas Gerais, Carlos Chagas, seguindo os conselhos de Oswaldo Cruz, filmava os doentes de um estranho mal que acabava de descobrir: a doença do barbeiro. O filme de Chagas não surpreenderia apenas os cientistas de Berlim, os primeiros a tomar conhecimento da descoberta, mas também os cineastas brasileiros que davam início ao cinema nacional. Estava a mulher no seu lugar, veio a morte lhe fazer mal. A
moto na mulher, mulher no homem, o homem no boi, boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piá. Iracema, produzido em 1910, tentava retratar o índio e os tipos populares. Mas seriam os preciosos materiais iconográficos dos cientistas que revelariam o rosto do país aos intelectuais que buscavam um novo espírito nacional. O índio negro de Iracema logo seria substituído no cinema pelos índios verdadeiros da região amazônica. Em Belém, ao contrário do Rio de Janeiro, a profilaxia da febre amarela não provocou guerra. Pelo contrário, segundo palavras do próprio médico, no norte, ele e sua equipe foram tratados como deuses. A população estava ansiosa para se livrar de tamanho mal, e os jornais locais, com raras exceções, ajudaram na campanha. Oswaldo Cruz garantiu, se pudesse contar com o apoio irrestrito das autoridades locais e da população, em um ano a cidade estaria livre da peste. Seu chamado foi atendido e em 6 meses a doença começou a se extinguir. Em novembro de 1910, enquanto sua equipe aportava em Belém, Oswaldo Cruz se preparava para representar o Brasil na Exposição Internacional de Higiene na cidade de Dresden, na Alemanha. O cientista partia para o que seria sua consagração internacional definitiva. Nos anos 10, a Europa finalmente se curvava ante o Brasil. Na França, Santos Dumont, com seu aeroplano 14 bis, era aclamado o pai da aviação. Em Berlim, o estande brasileiro organizado por Oswaldo Cruz para divulgar os trabalhos do Instituto Manguinhos fazia sucesso e recebia a visita das maiores autoridades científicas europeias. Oswaldo Cruz concluía: a nossa posição no mundo científico está perfeitamente garantida. Graças a Oswaldo Cruz, o modernismo na ciência brasileira foi simultâneo ao europeu, o que no campo da arte e da literatura ocorreria com 9 anos de atraso. Ao retornar para o Brasil, recebido com todas as honras, o médico foi readmitido em Manguinhos. Em 1911, Oswaldo Cruz foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras na vaga de Raimundo Corrêa. E o Instituto Manguinhos, projetado por ele internacionalmente como uma grande escola de moléstias tropicais, passava a receber inúmeras visitas de personalidades mundiais. Em 1913, o presidente norte-americano Theodore Roosevelt visitou o Instituto. Em 1925, Oswaldo Cruz já havia morrido, mas seus continuadores, Carlos Chagas, Adolf Lutz, entre outros, receberam a visita do grande cientista do século, Albert Einstein. De 1911 a 1913, as atividades expedicionárias de Manguinhos foram intensas e decisivas para a formação de uma mentalidade saneadora nacional. Foram também os primeiros registros sociológicos e antropológicos do país. Eu sempre digo que essas expedições anteciparam muito, né, uma outra grande odisseia brasileira, que foi o tenentismo nos anos 20. Né? A coluna Prestes, nos anos 20, fez esse trajeto, né, pelo Brasil, descobrindo o Brasil, mas eu acho que quem teve essa precedência foram os médicos, daqui, do Instituto Oswaldo Cruz. Eles estavam usando tudo para descobrir, para redescobrir esse Brasil novo que estava sendo criado ao longo de todo o período em que os escravos vieram para cá, em que os índios foram se misturando à população, nos grandes centros urbanos, em que foi se criando esse Brasil, em que foi se gestando as relações críticas políticas na sociedade brasileira, enfim. Mas o modernismo é isso, todos eles querendo afirmar o fato de que a mistura é a própria mudança. A mudança implica na mistura de tudo. E a mistura é irreversível. Quer dizer, ao se misturarem as raças no Brasil, se criaram novas raças.
Entre setembro de 1911 a fevereiro de 1912, Astrogildo Machado e Antônio Martins percorreram os vales do São Francisco e do Tocantins. Em março e outubro de 1912, 3 expedições exploraram o Nordeste e o Centro-Oeste do Brasil. Arthur Neiva e Belisário Pena percorreram o norte da Bahia, o sudeste de Pernambuco, o sul do Piauí e Goiás de norte a sul. Para o Ceará e o norte do Piauí, dirigiram-se João Pedro de Albuquerque e José Gomes de Faria. Adolfo Lutz e Astrogildo Machado desceram o rio São Francisco de Pirapora a Juazeiro, visitando também alguns de seus afluentes. Entre outubro de 1912 e março de 1913, Carlos Chagas, Pacheco Leão e João Pedro de Albuquerque inspecionaram boa parte da bacia amazônica. Em 1915, os relatórios de viagem tornaram-se públicos com enorme repercussão. Entre os pré-modernistas, foram principalmente os escritores que se deixaram influenciar por essa nova visão do país e do homem do interior e do sertão. Monteiro Lobato, por exemplo, amigo pessoal de Belisário Pena, mudou totalmente sua visão preconceituosa sobre o caipira, que está em seu livro Urupês, depois que entrou em contato com as ideias desses saneadores. Oswaldo Cruz morreu em Petrópolis em janeiro de 1917, cego e louco. Seus delírios eram intercalados por momentos de grande lucidez. Sua doença, misteriosa e degenerativa, segundo alguns especialistas, era sífilis. No processo de institucionalização de sua figura pública, esse dado foi omitido das biografias. Ele tinha 44 anos, estava com esclerose múltipla e, portanto, há algum tempo ele delirava, né? Ele não conseguia mais estar muito sintonizado com a realidade. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual ele foi levado daqui do Rio de Janeiro para Petrópolis, 2 anos antes, mais ou menos, um ano antes de morrer. Ele foi eleito prefeito de Petrópolis por alguma articulação política que eu não sei exatamente qual foi, e ele morreu de uma forma triste, como eu estava dizendo, porque ele já estava assim agonizando. Isso é um relato da morte dele que se repete em vários depoimentos, né? E passava em frente à casa dele uma passeata de protesto contra ele, né? Porque as pessoas perceberam que aquela prefeitura de Petrópolis que tinha sido dada a ele era somente um arranjo político, né, para retirar uma figura proeminente na época, de uma situação constrangedora que era a sua própria doença. Depois da Primeira Guerra Mundial, evidentemente, a medicina tropical continuou tendo um desenvolvimento. Aí São Paulo também começou a desenvolver muito as pesquisas de medicina tropical, especialmente na Universidade de São Paulo. E eu defendo essa opinião, que a Universidade de São Paulo nasceu sob a égide da pesquisa e investigação científica. No final do século passado, quando viveram lá Vital Brasil, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, aquela turma boa da ciência médica, esses grandes sanitaristas, eles só tinham uma coisa, era lombo de burro, canoa e boca-ouvido. Hoje, com vídeo, com satélite, com toda essa eletrônica, parafernália eletrônica, nós temos as mesmas doenças, ainda temos AIDS, temos cólera, tudo está voltando, a hanseníase, malária, leishmaniose, tudo está aí. Nós estamos no limiar assim, de um novo, transformador, drástico, dramático movimento de mudança no conhecimento, na forma de conhecer, na forma de interpretar o conhecer, naquilo que sabemos do que somos e do que podemos. A AIDS se transformou, não use droga e use camisinha, só. Mas não é só bem isso. Então, dentro da era de eletrônica, nós estamos engatinhando em relação a esses grandes pioneiros.